Chame o CRO. E o Chame o CRO, igual a doutora Annelise Milani estava falando, eram palestras em modo presencial, que o CRO ia até a cidade de cada um, né? Faríamos em várias cidades, né? Tangará da Serra, Barra, várias cidades, era implementado o Chame o CRO. Hoje em dia, com a pandemia, né? Nós estamos muito nesse sistema através da apresentação Google Meet, né? Plataformas virtuais. E dentro desse embalo, hoje em dia, como a harmonização orofacial, né? É um assunto que está muito, né? É a nossa caçulinha das especialidades. E está muito Cortou sua conexão. fazendo os profissionais de excelência para estar falando e melhorando essa comunicação. A minha caiu? Mas voltou. Agora liberou. Ainda não? Ah, tá. Então. E aí, com isso, eu vou ser mais breve aqui para liberar para o Emílio ali. Em cada assunto, gente, nós temos, igual eu falei, profissionais de excelência, né, que dominam a área para estar passando o que há de melhor para os nossos colegas, por cirurgiões e dentistas, né? Nós tivemos na primeira semana, isso nós temos, tá batizado aí como maratona da ROF, né, que é a harmonização orofacial. Na primeira semana, que foi na semana passada, nós tivemos uma palestra falando de bichectomia, de intercorrências, com a doutora Ana Paula Barbosa, né? Hoje nós vamos estar conversando sobre rinomodelação, né, anatomias e também intercorrências com o doutor Emílio Marquardt, tá? Logo nós teremos outros, a Nelise provavelmente vai estar falando alguma coisa aí também. Tá? Por enquanto ela está fazendo esse bate-bola aí para gerar, entrando, né, ajudando nos debates, tudo, que é uma grande conhecedora da área da ROF. E, sem dúvida nenhuma, está pensando alguns colegas para estar passando o que tem de melhor para todos aqui no nosso Conselho Regional de Odontologia. E, como ela disse também, gente, tá? Logo, logo teremos outras áreas, né? Dentística, endo, cirurgia, tá? Tudo que compõe as especialidades da nossa odontologia. Então, sejam bem-vindos aí. Eu vou deixar vocês aí ao comando da Annelise e do Dr. Emílio Marquardt, meu amigo aí, que, né? Se Deus quiser, logo, logo vamos estar juntos de forma mais presencial. E a apresentação é de vocês. Beijo no coração de cada um. Obrigada. Gente, então hoje nossa aula é com o professor Dr. Emílio, né? Mestre especialista buco, especialista em ROF, speaker internacional. Obrigada, professor, por se disponibilizar aqui, né? Doar seu tempo para agregar conhecimento na nossa área. Eu desejo que vocês tenham uma boa aula. Vamos atendimento, né? Agregar assuntos polêmicos que a gente debater fora, em outros locais, né? A gente vai aproveitar aí para poder pegar um pouquinho da experiência que o professor tem, principalmente essa área da face, que é o nariz. Obrigada, professora. A aula é toda sua. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todos, né? Se vocês não conseguirem escutar aí, vocês me avisem. Vocês estão conseguindo visualizar a setinha, então, né? Sim ou não? Tudo certo, doutor. Maravilha. Tudo certo. Então, vamos dar sequência. Aqui, hoje, eu prometo que não vou tomar muito tempo, porque na próxima palestra eu falei quase 3 horas. E quando alguém quiser, pode me interromper a qualquer momento. Quando o convite foi me dado para falar sobre rinomodelação, eu fiquei bastante feliz, porque, como a Annelise disse, é um calcanhar de Aquiles que nós temos dentro da nossa odontologia, né? Onde a gente tem mais, acho que se não for a primeira, tem entre as 5 a mais que a gente tem intercorrência, né? Eu acho que está mais pelo método de querer resolver o problema do paciente imediato, né? Que nós temos isso na odontologia, a gente quer que o paciente já saia com dente, mas só que na face é um pouco diferente. Nós temos que pensar de uma maneira mais dinâmica e respeitar o espaçamento e respeitar a anatomia e sempre lembrar que a rinomodelação é um tratamento.
Então, é um tratamento, vai demorar um período para você adquirir aquele nariz rebitado, aquele nariz mais harmônico, aquele nariz empinado. Por que eu gosto de falar que é um tratamento? Porque a gente acha que a gente vai fazer rinomodelação hoje no paciente, ele já vai sair amanhã, ou no mesmo dia já vai sair com o nariz empinado. Aí que leva um pouco da intercorrência, né, nas nossas áreas. E vou me apresentar um pouquinho, vamos ver se vai passar um vídeo aí, e depois eu vou dar a sequência aí para vocês, tá bom? Então, esse é um pouquinho do resumo do meu currículo, né? Só para falar para vocês, que quando a gente começou com a harmonização orofacial na odontologia, nós já sabíamos que ela iria dar um boom de um avanço, mas só que, infelizmente, a gente vê que, às vezes, quando a gente cria algo, né? Ou quando a gente busca algo maior, a gente tem sempre que estar refinando. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando a gente criou a harmonização orofacial para a odontologia, sempre foi para coisa reversível, né? Onde a gente conseguia reverter aquilo que era realizado. E a gente observa hoje que tem muita gente procurando tratamento definitivo. Eu não vou entrar em mérito o que é, o que não é, igual a Anne falou, para não gerar polêmica, isso ou aquilo. Mas eu acho que, se a gente for trabalhar com isso, a gente tem que procurar mais embasamento, igual, por exemplo, um ácido hialurônico pode ser usado sobre uma superfície do implante. E pode ser usado também para uma rinomodelação, para uma harmonização, pode ser usado como preenchimento de black space, de gengiva, pode ser usado para TM. Então, assim, não é o material em si do que vai ser, mas a gente consegue reverter aquilo que a gente vai sendo realizado. Então, a gente pensou na harmonização visando isso, mas tem aí umas outras áreas que eu acho que não é por aí. No final eu comento mais alguma coisa sobre isso aí, tá? Que eu acho que tem outros meios de a gente conquistar isso. E vamos entrar na primeira escolha do ácido hialurônico, porque se você for trabalhar com rinomodelação, querendo ou não, seja ele com fio, seja ele como você for fazer, você tem que ter um acabamento com o ácido hialurônico. Você tem que saber escolher o ácido hialurônico. E o que eu mais vejo hoje com os colegas de grupos que eu vejo, eles não sabem nem qual é o ácido hialurônico que eu vou usar para aquele tipo de tratamento. Porque hoje não tem vasto no mercado aí tipo de ácido hialurônico, seja ele de marcas maiores aí, Renova, Juvederm, da Galdermo, Restlane, e aí tem um leque lá de produtos, qual que eu vou usar para fazer a rinomodelação. Aí querem que a gente passa, você vai usar nesse nariz a tal marca e tal definição. O que eu quero que vocês entendam é um tratamento. Às vezes você pode misturar, colocar um ácido mais leve para redefinir e um ácido pesado para empinar. O que vai me dizer é o pós-tratamento do meu paciente. Qual é o tipo que eu vou usar para aquela região? É igual escolher um implante. Você tem várias marcas de mercado no implante. Você tem vários tipos de bracket aí para fazer ortodontia. Tem vários tipos de lima. Enfim, resina.
Aí você tem que saber escolher para aquele biotipo daquele nariz que você vai utilizar. Porque se eu usar com excesso, eu vou ter sérias complicações, que aí eu vou ter que entender um pouco das proporções áureas do meu paciente, dos 3/3, superior, médio e inferior. Olhar o meu nariz, como que está a projeção, nessa projeção áurea do meu paciente. Porque se eu definir a face em três proporções e observar que o nariz está sendo mais projetado, ou seja, está mostrando mais, destacando mais o nariz do que as outras áreas, às vezes, muitas das vezes, eu tenho que fazer, não é somente a rinomodelação, eu tenho que preparar um lábio bem preparado, eu tenho que preparar uma lar bem preparado, uma mandíbula bem preparada, para daí eu vir no nariz, para ver como está essa proporção áurea. E aí eu vejo diversos, que eu estou falando que é um tratamento que tem que tratar o paciente como um todo, não somente o nariz do paciente. Tem que ser, o próprio nome já fala, harmonização orofacial. Então eu tenho que tratar o paciente como um todo. E eu não tenho ali somente tecido para ser preenchido. Eu tenho musculaturas, aqui o levantador e asa do nariz, os músculos paranasais, tem uns músculos que fazem movimentos, e o depressor do septo nasal que fica bem na espinha nasal aqui. Então, esses são os músculos que trabalham com o aumento da minha narina, diminuição da minha narina, e às vezes, muitas das vezes, eu auxilio a toxina, não no levantador do lábio e as narizes, porque senão vai cair o lábio da paciente. Eu auxilio nesses músculos paranasais, os músculos laterais, para daí eu vir com preenchimento e com acabamento. O que a gente peca muito é, às vezes, querer trabalhar somente com ácido hialurônico. E aí a gente observa que 15 dias, 30 dias, 45 dias, o nariz já não tem aquele ácido naquela posição. Porque eu vou estar brigando com forças musculares para que o ácido para naquela região, que o ácido permaneça, né, nesse dorso nasal. Que muitos erram também é que, de acordo que a gente vai envelhecendo, essa estrutura óssea vai mudando de posição, ela vai ficando maior, porque a maxila vai achatando, os nossos estruturas pilares vão mudando de posição. Então, é diferente você tratar uma paciente de 20 e poucos anos, outros pacientes de 30 e poucos anos e paciente de 40, 50 anos. Então, eu tenho que saber desse comportamento, pilares, dessas estruturas musculares, e saber como que eu vou trabalhar, como que eu vou adequar esse cada acabamento nessa cada posição. E assim, normalmente, a gente vai trabalhando, melhorando as proporções do meu paciente. E aí nós temos camada de gordura também, enfim, aonde eu quero chegar? Que se você olhar as proporções dos 3/3 do paciente, ele tem que estar harmônico entre si. A região nasal, ele tem uma angulação, que lá na ortodontia trabalhamos muito, também em cirurgia ortognática, que a gente chama de NA, né? Que é o ângulo aqui, nasolabial. Ela tem uma angulação de 90 a 110, uma angulação aqui nasofrontal de 105. Eu preciso de um paquímetro para medir certinho como está lá? Não, mas veja a proporção, se está harmônica esse ângulo, se está aberto ou se está fechado. Para daí eu indicar uma rinomodelação. Eu vejo aí, às vezes, fazendo sem ver se as proporções dos 3/3 estão harmônicos entre si ou não. Às vezes, a gente tem que mexer no zigomático para ter uma proporção de luz, iluminação melhor, para a gente transportar isso para o nosso paciente. E a camada que eu vou trabalhar é que a gente mais peca ou que a gente mais discute hoje dentro da harmonização facial, é a camada que eu vou trabalhar dentro dessas proporções. E a gente vai ver que aqui na região de asa do nariz, eu não tenho espessura dérmica, ou seja, a minha pele é grudada direto na cartilagem. Ácido hialurônico na asa do nariz
para mim, seria uma dificuldade de você realizar, porque vai levar necrose, vai levar a não ter aqui passagem de vasinhos sanguíneos para que tenha nutrição sanguínea para manter essa pele. Mas agora, na região de canto de nariz, só temos que tomar cuidado com a artéria angular e a artéria labial superior com algumas ramificações. Então, se a gente abrir o nariz, a gente vê que aqui eu consigo, se todo mundo aí pegar no dorso do nariz, puxar a pelezinha sua aqui, ó, você vai sentir que eu tenho pele, eu tenho espaçamento para trabalhar nesse meu dorso nariz somente aqui, ó. Neste dorso. Nesta lateral, eu não tenho. Eu tenho aqui a pele é grudado na minha asa do nariz, na minha cartilagem. Então, aqui eu vou trabalhar sem tocar a cartilagem, com cânula ou com agulha, seja como for. Eu não vou entrar em mérito aí de qual tipo. Quem defende a cânula, quem defende a agulha, enfim, né? Mas, se você for trabalhar no dorso nasal, nessa região onde tem osso, você vai até tocar o osso e você despeja mais profundamente o teu ácido hialurônico. E lembrando, rinomodelação é ácido hialurônico pesado, reticulação pesada, tem que conhecer até a biotecnologia do seu material. Hoje a Galderma está com uma biotecnologia Nasha, que é excelente. Você consegue, se você aplicar soro fisiológico nessa tecnologia, você reverte, você dissolve o ácido hialurônico, fica solúvel. Então, essa tecnologia é a melhor até hoje que eu trabalhei e mais fácil de você evitar uma complicação, né? Em técnica em si, dobrar agulha, eu sou contra, mas tem técnicas que você dobra a agulha, porque quando você dobra a agulha, o risco de fadiga é maior. Então, eu venho na espinha nasal, igual eu vou mostrar para vocês, uma angulação de 90 graus, toca essa espinha nasal e faz com que o ácido hialurônico se projeta toda nessa região de dorso nasal. Por que eu estou passando um pouco sobre anatomia, sobre o que a gente vai fazer? Porque através disso aqui, a gente só vai trabalhar nesse dorso nasal para evitar a complicação. Agora, se eu colocar excesso de ácido hialurônico aqui, ele vai escoar e vai vir para a minha asa do nariz. Aí eu vou aumentar a chance de complicação para ter necrose, ter mais complicação nessa região. Ah, Emílio, qual é a quantidade exata que eu vou usar no ácido hialurônico para o nariz? Você pode usar até 5 ml, até 10 ml, quantos ml você quiser. Mas se você quiser ter complicação. Agora, se eu posso deixar para você um recadinho para a harmonização facial, o menos é o mais. Sempre quanto menos eu mexer, mais sucesso eu vou ter. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, você atendeu o paciente hoje, aplica lá 0,5 ml de ácido hialurônico apenas. Daqui 15 dias, analisa se ainda tem espessamento dérmico, se ainda tem espaço para você colocar mais meio ml de ácido hialurônico. Daqui mais 15 dias, coloca mais meio ml e assim sucessivamente, até você chegar na posição que você quer. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitos colegas, mas não é só daqui de Mato Grosso, não, do Brasil inteiro, coloca 2 ml de uma vez no nariz. O que muitas vezes pode não dar nada, mas quando der também vai ser uma dor de cabeça tremenda. Por que eu estou falando? Imagina, um pedreiro vai colocar um tijolo sobre o outro e ele coloca um saco de cimento para colocar um tijolo em cima. O que vai acontecer com essa massa? Pensa aí, o que vai acontecer? Essa massa do tijolo, com peso e a lei gravitacional, vai escoar para os lados. E a mesma coisa com o excesso do ácido hialurônico. Se eu colocar 2 ml, 3 ml no meu dorso do nariz, ele vai escoar para essa região lateral. E aí, ou vai criar uma bolsinha aqui perto do olho, ou vai vir para o nariz e pode causar necrose nessa região. O que, para quem for trabalhar com rinomodelação,
se você quer evitar complicação, primeira coisa, você tem que ter uma enzima chamada hialuronidase. Essa enzima é teu seguro. Segunda coisa, se você fez preenchimento hoje, amanhã o paciente tem que vir no seu consultório. E 3 dias consecutivos. Por quê? Você vai analisar o quê? Dor, calor, rubor, vermelhidão, que são sinais de inflamação. Se você olhou, tá vermelho, tá quente, já entra com a enzima, não espere evoluir para uma necrose. E o que acontece? Nós temos como paradigma que a gente já deixa gravado no nosso subconsciente, que a gente herda desde lá da época de faculdade, que nós temos que atender o paciente de 7 dias. E se eu vou deixar meu paciente dessa rinomodelação voltar daqui 7 dias, ele já complicou, já está evoluindo para uma necrose, se é que já não necrosou. E aí eu vou tentar entrar com a enzima. Ou é o que está mais acontecendo, consulta por WhatsApp, consulta por chamada de vídeo. Se for o que acontece por as consultas de chamada de vídeo? Você não vai conseguir tocar o paciente, não vai conseguir sentir o paciente, o nariz, como que tá, se está calor, se não está. Então é isso que a gente tem que levar em consideração e a gente vê. E além do excesso na primeira aplicação, isso é uma opinião pessoal que eu passo para todos os meus alunos. Então, nesse dorso nasal, temos que tomar cuidado também se eu entrar numa angulação de 45 graus, porque aqui vai estar localizada o quê? A nossa cartilagem. E essa nossa cartilagem, você não pode tocar com a agulha. Se você tocar com a agulha, ferir essa cartilagem, desculpa, você vai ter sérios sintomas, que o paciente vai sentir dor, o paciente vai sentir incômodo, e assim por diante. Então, essa posição que eu gosto de trabalhar na espinha nasal para aumentar o ângulo nasolabial. Vem em 45 graus, toca a espinha nasal, recua 1 milímetro e coloca aí 0,1, 0,2 de ácido hialurônico, para que essa musculatura levante automaticamente e vai empinar já o meu nariz. Vejam aqui, ó, demonstrando uma paciente, 45 graus. Veja que automaticamente esse ângulo nasolabial dela já vai mudar. Mas eu não posso colocar excesso. Se eu passar de 0,2 de ácido hialurônico aí, eu vou pesar o sorriso do meu paciente. Eu faço a aspiração para visualizar se não tem nada de sangue na minha agulha aqui. Veja lá, ela aspirou, não tem nada, ela vai introduzir. Veja que esse ângulo já vai mudar de acordo com que ela vai preenchendo, ó. Vai subindo, ó, ó. Já vão mudando de posição e já vai aumentando esse ângulo nasolabial desse meu paciente. Ah, mas é só isso? Não, é um tratamento, igual eu disse para vocês anteriormente. Então a gente vai colocando pausadamente, vai colocando devagar essa quantidade. Veja que já mudou de angulação totalmente. Essa é uma outra que a gente coloca um pouco de ácido hialurônico, na verdade, para dar um suporte no bigode chinês e também para dar um suporte para não abrir muito a asa do nariz. Então, você vem bem nessa fossa canina, bem na lateral, região piriforme aqui. Só temos que tomar cuidado para a gente não pegar essa artéria superior, labial superior, e essa artéria angular, que fica bem em contato nessa região. Então eu faço aspiração, vejo como que tá, para depois a gente dar sequência na nossa rinomodelação. Pergunta, pessoal, tranquilo? Pode ir? Alguns colegas gostam de trabalhar na ponta do nariz também. Então, veja,
todo que eu mostrei aqui no dorso nasal e vou começar a mostrar vídeo para vocês. Nessa região de dorso nasal, eu gosto de fazer um perturto e vir com a cânula, trabalhando toda essa área. Posso trabalhar com agulha? Pode. A única coisa que eu gosto é de você moldar. Puxa a ponta do nariz, pensa, é igual brincar de massinha de modelar. Se você não puxar o nariz, fazer o suporte onde você quer que fica, o ácido não sabe onde que ele vai ficar. Então, nessa região, a gente trabalhar no dorso do nariz, com cautela e menos ácido hialurônico, nós vamos ter melhor para a gente modelar essa ponta do nariz. Lembrando, se eu colocar excesso, igual eu disse nos slides anteriores, olha a quantia de veiazinha que vai. Aqui, ó, essa cartilagem é colada. Não tem espessamento dérmico para eu colocar nessa asa do nariz. Aqui é demonstrando, né, com gel em cadáver, ó. Então, tudo espalha nessa região de dorso do nariz. Por isso que a gente tem que saber a camada correta, como que eu estou trabalhando para a gente obter sucesso nessa rinomodelação. E aí a gente pode associar, né, a rinomodelação junto com o fio PDO de sustentação. O fio PDO, eu gosto de trabalhar principalmente quando o paciente tem um nariz muito pesado, ali aplicando toxina botulínica. E aí a gente vem com o fio PDO. Pertuito. Fio PDO até a espinha nasal. Fio PDO de tração. Puxa e descarrega. Com fio PDO eu não posso errar a camada dérmica que eu vou trabalhar. Tá? Eu não posso errar. Se eu errar, o paciente vai reclamar de muita dor. Aí você traciona, ó. Mas mesmo assim eu tenho que vir complementando com ácido hialurônico. Não tem jeito. Então eu tenho que complementar. Analisando o nariz da paciente. Então a gente vai erguer um pouquinho. Essa região de dorso. Vamos colocar fio PDO mais ácido hialurônico. Para obter esse fechamento. Então vai lá com fio PDO. Bem na ponta. Vai até a espinha nasal da paciente. Então, colocou o fio. Professor, estão perguntando qual fio você usa. Fala mais alto. Estão perguntando qual fio você usa. Qual fio? Qual fio? Isso. O fio que eu uso é o fio PDO da iThread de tração, tá? Aí você tem vários modelos, tem 18G por 30 milímetros. Para o nariz, eu não uso tão comprido, tá? Eu uso um fio mais curto, mais delicado. Você vai tracionando, ó.
Você vai passar outro fio agora. Eu fiz o primeiro fio até a espinha nasal e vem outro fio até a região superior aqui, até o região da estrutura óssea dela aqui. O que a maioria das complicações que tem é justamente aqui, ó. Esse fio aqui, quando você corta ele aqui, ele costuma dar uma inflamadinha. Como que eu faço para evitar essa aqui coloca isso aqui, ó, gel Bluen, ó. Isso aqui, ó, gel Bluen, tá bem na ponta do nariz, ó. Bem na ponta da seta. Coloca esse gel Bluen. Esse gel Bluen é a base de oxigênio ativo, ele vai oxigenar aquela região. Aqui eu estou colocando ácido hialurônico, complementando com ácido hialurônico. Mas isso aqui, para evitar complicação, eu coloco o gel Bluen. Por quê? Vai criar angiogênese naquela região. Então, se você está comprimindo os vasos sanguíneos, você precisa melhorar ali naquela região a oxigenação. Esse sangramento pode ocorrer, né? Só comprimir um pouquinho ali, ele já se estanca. E colocar o gel também, ele já faz. Caso você não queira comprar esse gel Bluen, tem ozônio, tá? Tem alguns cremes ozonizados, é muito bom. A água de ozônio também é muito bom. Justamente para acelerar essa cicatrização e não deixar inflamar essas regiões aí também. Aqui complementando com ácido hialurônico, então, entenda, sempre você vai fazer acabamento com ácido hialurônico, não tem jeito. Você pode usar fio, você pode usar toxina, mas você vai acabar com ácido hialurônico. Eu costumo dizer que a toxina e o preenchimento é como se fosse a cereja do bolo. A cereja do bolo e a toxina é o chantilly. Por que eu falo que o preenchimento é a cereja do bolo e a toxina é o chantilly? Porque para você ter sucesso na harmonização facial, você precisa lançar mão de 3 técnicas. Preenchimento é uma, toxina é outra e preparação de pele é outra. Preparação de pele, você pode ser com peeling, você pode ser com derma roller, você pode ser com laser, você pode ser com ultraforme, pode ser com ultrassom multifocado, enfim, né? Você precisa preparar para receber o produto. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Então, 2 fios, trabalhando, terminando com o ácido hialurônico. E aí eu tenho a nariz do paciente do antes e depois, aumentando a angulação dela, empinando mais. E aí, esse é um dos principais que a maioria, às vezes, coloca em excesso, né, para a quantidade de ácido nessa região, porque ela pode pesar o lábio superior do meu paciente. Então, eu tenho que ir complementando devagar. Coloco 0,2 hoje, daqui 15 dias a 30 dias mais 0,2, e assim sucessivamente, para que eu consiga aumentar esse ângulo meu nasolabial. Eita! Aqui fazendo uma antisepsia. That's right. Without your love. Fazendo antisepsia da região. Anestesia do nervo alveolar inferior, superior, desculpa. Oh, meu Deus. Naso. Infraorbital. Isso. Infraorbital. Superior é outra região. Eu opto sempre fazer extraoral, tá?
até por contaminação de bactéria. Se você for fazer intraoral, não tem problema algum, mas se eu pudesse te dar um conselho, você trocar a luva, tá? Porque você vai estar trazendo bactéria do meio bucal para aquela região. É uma opinião pessoal. Oi. Tem uma pergunta aqui, um colega nosso, a Juliana. Ela está perguntando se o ácido hialurônico vai acelerar o processo de hidrólise nesse caso. Cortou a ligação, cortou o áudio. Ácido hialurônico. A Juliana perguntando se o ácido hialurônico não vai acelerar o processo de hidrólise do quê? Do fio? Isso. Do fio? É isso? Isso. Sim, pode ocorrer sim. Pode ocorrer essa aceleração. Mas o intuito de colocar o fio ali é manter uma sustentação, formar uma cabana, para que o ácido hialurônico faça o acabamento de modelação. Entendeu? Contanto que eu vou te passar uma técnica mais para frente, onde eu troquei o fio PDO, tá? Por um fio de algodão. Certo, Juliana? Juliana? Bom, deve ter entendido, ou no final eu complemento aí. Oi, então, certo. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Obrigada, Emílio. Nada. Obrigada. Então, aqui, ó, fizemos a anestesia do infraorbitário e aqui nós vamos vendo com preenchimento só na região do dorso nasal. Só na região do dorso nasal. E muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado que sempre o paciente ele quer mais, né? E o paciente está anestesiado, então você já colocou ali quase 1 ml no nariz dele e ele sempre quer mais. E às vezes você extrapola na quantidade na primeira consulta. E aí você pode acontecer desse ácido hialurônico escoar para a região de asa do nariz para que sofra necrose. Só para complementar, Juliana, a tua pergunta, naquele ato eu coloquei o fio e o ácido na mesma sessão porque era um curso que eu estava ministrando lá em Goiânia. Geralmente eu coloco o fio primeiro PDO, aguardo cerca de 15 a 30 dias, para daí eu vir com o complemento do ácido hialurônico. Mas só que em curso, como às vezes é muito rápido que a gente vai fazer lá, às vezes é curso de uma semana, e a gente não tem esse tempo para a gente realizar o procedimento após 30 dias depois. Tá? Então, esse a gente fez com ácido hialurônico. Essa colocação desse micropore, né? Eu coloco somente para um intuito: lembrar o paciente que ele não pode ficar tocando o nariz. Porque você colocou ali um ácido hialurônico nessa região, que é para permanecer aqui. Ele vai demorar aí alguns dias para sofrer o crosslink, sofrer a hidratação, que ele é hidrofílico. Então, ele vai demorar para sofrer, não é da noite para o dia. Eu coloco isso aqui para ele não tocar a região do nariz. Porque se ele ficar tocando a região do nariz, pode ocorrer desse ácido hialurônico migrar para as outras áreas que eu não quero que fique. Pode ser, se quiser chamar para sustentar o nariz, algo nesse sentido, mas o intuito desse micropore é só para isso. Essa aqui é uma paciente que veio lá do Pará, que ela não gostava dessa aumento que ela tinha aqui nessa região de dorso do nariz. E vocês vão ver, geralmente, vocês têm que conversar muito com o paciente, que muitas das vezes, quem já não teve isso no consultório, vai ocorrer de um paciente que usa óculos, né?
Então, o paciente que usa óculos, você tem que informar o paciente que não adianta, mas cedo ou mais tarde ele vai ter isso. Não tem jeito. Por lei gravitacional, o óculos vai amassar essa derme e vai formar esse carocinho. Então, se você preencher, daqui 30 dias, 40 dias, ele vai voltar e o caroço vai voltar. O que você tem que conversar com ele? Dele usar uma lente de contato, dele não utilizar óculos, porque por mais que a armação seja leve, ele vai formar essa dobrinha aqui. Mas dá para a gente consertar com ácido hialurônico, vai ali, puxa com o dedo, faz a cabana e vem embaixo da derme, preenchendo essa região toda desse dorso nasal para melhorar essa região. E aí a gente some com a... Posso também usar uma outra técnica. Vim aqui fazer um pertuito, vim com a cânula. Só que essa cânula tem que vir supraperiostal, ou seja, embaixo do periósteo, para que mantenha essa sustentação aqui nessa região. Vixe, tomei até susto agora aqui. Deixa eu desligar esse som aqui. Essa aqui que eu comentei para vocês, dessa outra técnica, fazendo asepsia. Antisepsia pode ser feita com Duren, pode ser feita com qualquer outro tipo de preenchedor. Foi feita anestesia intraoral. A anestesia não foi feita intraorbitária, foi feita somente para essa região aqui, ó, de canto de nariz ou de asa de nariz, fundo de vestíbula dos incisivos aqui. Tá? Por que anestesia nessa região? Porque eu vou atravessar uma cânula de Kirchner de um lado para o outro. Essa cânula, ela vai fazer aqui, ó, ela vem aqui, vai para o outro lado, volta para o outro lado, e eu vou amarrar nessa região aqui, ó. Com que intuito? Fechar essa asa do nariz. Então, eu não uso fio, eu não uso fio federal, eu uso fio da Biosud. Tampo e amarro. Qualquer coisa que tiver, eu venho só desse fio. Esse fio, mais cedo ou mais tarde, ele vai se soltar. Não tem jeito. Tá? Fechando aqui a asa, aqui é logo após, tá? Tem que explicar para o paciente que esse fio vai acomodar ainda, essa região bicuda vai mudar, esse fio vai ficar em transição, tipo um movimento de bola aqui, para acomodar essa narina e essa outra narina através das musculaturas que vão estar. Zigomático maior, o orbicular, eles vão estar aqui trabalhando para que essa musculatura se acomode. Qualquer coisa, esse fio, ele vai se soltar com 6 meses, com 1 ano, ele vai se soltar, tá? Ele não vai ficar aqui para sempre. Então, esse fio, ele se solta. Aqui é outra paciente que a gente tratou também, com fio, né? E depois veio com preenchimento. Esse fio, qualquer coisa, é só vir aqui e soltar esse fio. Pif! Não tem problema algum desse fio. Essa é uma outra colega, na verdade ela é farmacêutica, né? Ela se incomodava que ela tinha um encurtamento, não tinha um aumento da região nasolabial e também dessa região aqui do nariz. Então a gente entrou com ácido hialurônico nessa região, colocamos cerca de 0,2, puxei a ponta do nariz e venho com o ácido hialurônico bem na ponta, puxando a ponta do nariz, ó. Já deu uma rebitada, já aumentou meu ângulo e, ó, não coloquei nada aqui ainda, tá? Já mudou totalmente o meu nariz.
sem problema algum. Aí vim lá e complementei mais um pouquinho. E aqui, ó, como era, como saiu. Então, essa ponta do nariz vem bem 45 graus. Veja que a ponta já vai mudar. Ó, já aumentou aqui, ó, essa região. Aqui é o antes e depois. Antes e depois. Aqui é a mesma coisa, 45 graus. Eu trabalho muito com essa 45 graus para dar uma projeção. E graças a Deus, até hoje, se eu não me engano, a gente teve já de não sei quantos pacientes atendidos aí, somente 2 complicações, mas não foi de nariz. Por incrível que pareça, não foi de nariz. Foi uma olheira e um lábio. A gente teve no nosso curso de complicação. Então, ó, puxou o nariz, colocou. Sempre quando você for mexer, é de baixo para cima. Por quê? Se eu mexer de cima para baixo, eu vou derrubar a ponta do meu nariz. Então, sempre eu vou mexer de cima para baixo para a gente manter uma projeção legal. Quando eu vou trabalhar na ponta, você puxa a ponta do nariz. Só trabalha no dorso. E com essa mão aqui, você vai modelando. Com essa mão que você vai modelando, ó. E com ácido hialurônico você vai injetando. Ó. Sempre a paciente quer mais. Essa outra foi feita só com ácido hialurônico. Ó. Ah, ficou muito arrebitado, Emílio. Isso aqui vai cair, tá, gente? Pode ter certeza que isso aqui vai cair mais um pouco. Por lei gravitacional, vai cair. Vou mexer na ponta do nariz com a mão, vai cair. Ele vai cair mais um pouco. Essa outra foi feito lábio e nariz também. Foi feito somente com ácido hialurônico. Eu gastei 2 ml nesse nariz. Mas não foi de uma vez, tá? Coloquei, se eu não me engano, 0,8 na primeira consulta e na segunda eu já coloquei 1,2 de ácido hialurônico. Então não queira ganhar tudo de uma vez. Essa outra já tinha o nariz rebitado também. Ela foi minha aluna na pós-graduação. Trabalhou essa região do nariz. Ó. Aqui trabalhando com fio de sustentação, né? Anestesia na ponta. Só mostrando para vocês um fio de sustentação. Esse foi um curso lá em São Paulo. Lá nisso eu estou indo esse final de semana de novo para São Paulo. Dar curso lá de... Acho que ela é bichectomia. Passando o fio PDO, que a maioria das pessoas, quando passa o fio PDO, chega nessa região de dorso aqui, ó, vem para
não toma cuidado e acaba saindo para fora da pele. Aí você vai ter que tirar todo o fio. Senão você vai ter uma dorzinha de cabeça aí. Ó, e puxa para cima esse fio. Para não perder. Essa região aí. Essa aqui foi um desafio para mim. Tá? Por que foi um desafio? Porque é uma paciente negra. Desculpa que as crianças abriram a porta aqui. Geralmente a pessoa negra ela tem uma tendência maior a queloide, né? Então vocês têm que tomar cuidado, principalmente na rinomodelação. Então, o que eu optei para ela? Eu falei para ela, ó, nós vamos passar um fio que vem desta região da asa do nariz, igual eu mostrei para vocês outra técnica. Fechamos essa asa do nariz, vou passar um outro fio aqui em cima, que eu vou descer aqui o fio, trazer o fio aqui para a ponta, voltar e vou amarrar aqui em cima. Também dando uma volta. Com qual intuito? De aumentar esse ângulo nasolabial, carregar esse nariz para sustentar lá em cima e fechamento de asa do nariz. Isso não tem nada a ver com rinomodelação definitiva, tá, gente? Porque esse fio, ele vai se soltar. Qualquer coisa é só você dar um piquezinho que ele se solta e ele vai soltar com o tempo. Não é nada... Ó, então eu vou passar um fio. Vai vir dessa região para essa outra região. Eu vou vir com a câmera, vou trazer a mesma ponta desse fio, vou trazer aqui para a ponta. Desta ponta aqui eu vou voltar esse fio para aquela região. E vou amarrar esse fio para que levante essa ponta do nariz. E aqui eu vou passar um fio dessa região para essa outra região. Não vou falar de anatomia, de coisas, aprofundar mais sobre isso aqui, tá? E voltar o fio, então como se fosse laçar. Lacei aqui e amarro aqui. Lacei aqui e vou amarrar aqui na ponta. Esses são instrumentos que eu uso, de Kirchner, tá? Fio da Biosut, que a gente trabalha. E aqui está o pós da paciente, com 15 dias. Ó, fechamento dessa asa, modelando. Aí, depois de 30 dias, que eu vou entrar com ácido hialurônico. Aí, agora eu vou entrar com ácido hialurônico. Para melhorar esse nariz aqui, ó. Ó. Como era. Como a gente fechou, empinou. Eu acho que eu não tenho a foto dela aqui. Ah, não. Isso aqui é com ácido hialurônico, ó. Já fechei com ácido hialurônico. Então, olha como era o nariz, mas caído. Famoso nariz de batata, né? Quando a gente fechou as nariz, fizemos acabamento com ácido hialurônico, dando mais harmonia para ela do que era. Demorei 6 meses para fazer esse nariz, tá? Primeira consulta, passou o fio, esperou, fizemos um pouco de ácido, esperamos, respeitamos cada camada dérmica, para daí chegar nesse nariz, nessa condição, nesse posicionamento. Agora, o que ela tem que fazer? Pelo menos uma vez no ano, vir complementar com ácido hialurônico. Por quê? Porque se eu não criar com ácido hialurônico camada, esse fio já vai ir e soltar e também vai cair. Então, pelo menos, a manutenção vai ser anual. Ela tem que vir para fazer as manutenções com ácido hialurônico. Pergunta, pessoal? Tem gente aí ainda?
Hello? Tudo certo, professor. Tudo certo? Então, só para eu finalizar, tá? Vou finalizar com... Tava saindo o som da apresentação, Anne? Tava. Música? Tá saindo. E senão eu vou colocar aqui o vídeo para finalizar e não vai sair o som. Não, tava saindo sim. Não, perfeito. Então, só para finalizar Tá aqui, saindo. vou deixar uma mensagem para vocês, tá? Então você quer ter sucesso? Deixa eu te falar um pouco sobre sucesso. Sucesso tem a ver com constância. Tem a ver com você fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. Mesmo que você tenha acordado com preguiça, mesmo que você tenha percebido que o mundo está contra você. Sucesso tem a ver com constância. Tem a ver com disciplina. Você quer ter sucesso mesmo? Então, pare de ficar contando histórias na sua cabeça. Acorde de manhã e faça o que tem que ser feito. Simples assim. Faça o que tem que ser feito. Não espere que alguém venha te motivar. Não espere que o seu líder te motive. Não espere que o mercado te motive. Não espere que a sua esposa, seu marido te motive. Não espere. Não espere. Vá fazer. Você quer sucesso? Quer mesmo sucesso? Deixa eu te contar algo sobre sucesso. Vai ser muito difícil. Chegar lá vai ser muito difícil. Sabe por quê? Porque sucesso é um esporte para poucos. Poucas pessoas suportam subir numa montanha como o Everest. Ar rarefeito, pouca alimentação, dificuldades o tempo todo, medo do desmoronamento. Mas poucas pessoas chegam ao topo. Chegar no topo é ter sucesso. Chegar no topo é parar de dar desculpas. Chegar no topo é ter uma vida em abundância, é ter uma vida acima da média. Então você quer ter sucesso? Você quer ter sucesso, mas não quer se empenhar? Você quer ter sucesso, mas não quer abrir mão? Você sabia que os atletas olímpicos, medalhistas, abrem mão do seu final de semana? E você, está afim de abrir mão do seu final de semana? Está afim de abrir mão do que é confortável para você? Abrir mão de dormir até mais tarde, abrir mão de passar o tempo com a família, de passar o tempo com os seus amigos para você chegar onde precisa chegar. Você tem certeza que você quer isso? Sucesso é um esporte para poucos. Pense nisso. Pessoas que têm sucesso são reconhecidas pela sociedade. Pessoas que têm sucesso ganham mais que as outras. Pessoas que têm sucesso conseguem equilibrar a vida profissional e pessoal. Mas esse é um esporte para poucos. Ter sucesso é continuar mesmo quando seus músculos estão tremendo. É continuar mesmo quando percebe que tudo está contra você. Ter sucesso é nadar contra a maré. Enquanto todos os seus amigos, todos da sua empresa pensam em desistir, você avança. Cada persistência que você tem, cada movimento de motivação que você tem, te deixa ainda mais forte. Quando você percebe e vê uma onda alta, você nada mais forte. E você nada mais forte dando simplesmente o seu máximo. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Não fique buscando receitas prontas em livros de motivação. Não. Verifique quem já faz bem feito ao seu redor. Quem é a pessoa próxima de você que já faz bem feito? Isso se chama modelagem. Modele as pessoas de sucesso. Faça como os campeões fazem. Porque aí você terá o sucesso de um campeão. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Bom, pessoal, quis falar um pouquinho para vocês aqui sobre a rinomodelação, né? Lógico, tem mais coisas para ser trabalhada, para ser falada. A gente tem que
trabalhar sobre anatomia. E quero dizer que aqui a gente está para ajudar um ou outro. Eu não sou dono da verdade, tá? Muito longe disso. Mais um ajudando o outro, complementando. Se alguém tiver algum problema, alguma coisa, alguma complicação, estou de braço aberto para ajudar, que eu acho que nós temos que fortalecer mais a nossa classe odontológica, cada vez mais temos que andar junto e não ficar de picuinha, enfim, tá? Eu acho que a gente tem que ajudar um ou outro. A única coisa que eu tenho aqui um pouquinho só, talvez ainda, né? Deve ter outras pessoas aí mais do que eu, um pouquinho só de vivência, de experiência nesse ramo aí. Mas eu acho que tem pessoas também muito bem mais capacitadas que devem apoiar uns aos outros. Mais uma vez quero agradecer o convite, tá? Muito obrigado, Annelise, obrigado a todo mundo aí da comissão. Sempre que precisar, estou aqui de pronto e aberto, positivo, operante, gritou, a gente dá um jeito de arrumar horário e tá aí sempre para ajudar. Tá conseguindo me ouvir, professor? Tá me ouvindo? Eu não escutei, peraí que eu acho que o áudio... A Annelise quer fazer umas colocações, Emílio. Tá me ouvindo agora? Alô? Tem um colega fazendo uma pergunta. Faz no áudio, porque eu acho que ele não tá ouvindo o áudio. Você tá ouvindo, Emílio? Você tá ouvindo, Emílio? Agora tô. Agora saiu. Tá me ouvindo? É que tem um colega nosso aqui. Ele quer saber sobre os éticos. Se é somente comentário, só intraorbitários, tem algum outro. Ó, anestesia, geralmente a gente realiza o infraorbitário bilateral, tá? E se você for fazer a técnica, aquela lá do fio, aí você vai ter que fundo de vestíbulo aqui na região nasais. Agora, se você for fazer somente com ácido hialurônico, é só infraorbitário. E aí com gelo, e aí pomada anestésica. Porque se você anestesiar esse dorso do nariz, você já vai mudar essa região que você vai trabalhar com preenchimento. Além do que, os anestésicos que a gente usa tem vasoconstritor. Então, a gente precisa melhorar ali aquela circulação sanguínea, já que você vai colocar o preenchimento. Professor, que isso, hein, Maia? Tá malhando, hein? Professor, algum protocolo, medicação pós-operatória, e essa recomendação faz para o seu paciente? Tá. Anne, geralmente eu não gosto de passar nenhum tipo de medicamento para o paciente. Eu dou um comprimido de prednisolona 20 miligramas antes, tá? E um outro comprimido caso ela sinta dor ou incômodo. Eu não gosto de usar somente quando eu for usar ácido hialurônico, tá? Agora, se eu for usar o fio, que é aquela outra técnica um pouco mais invasiva, vamos dizer assim, né? Aí eu passo antibiótico, anti-inflamatório, aí eu passo normal. Agora, se for fazer somente ácido hialurônico, eu preconizo somente a prednisolona. E para quem tá, o professor observar no pós-operatório em relação à coloração, ao edema, o profissional deve que está fora do estado ali no pós-operatório. E ácido hialurônico, Então, o que os colegas têm que pegar é o seguinte, é o processo de inflamação, sinais de inflamação, dor, calor, rubor, esses processos que a gente tem que analisar. Então, o que a gente tem que acompanhar? Nas 3 primeiras 72 horas, eu tenho que acompanhar esse paciente. Acompanhar o paciente vir no consultório. É consulta rápida. Consulta rápida que eu falo, 5, 10 minutos. Você vai ver o paciente, vai tocar no paciente. Se está tudo normal, pede o paciente embora. Agora, se você olhou, está com vermelho, pegou, está quente, já está evoluindo para um processo inflamatório, você já tem que entrar ou com ozonoterapia ou com hialuronidase, com algo nesse sentido, para que não evolua para uma necrose. Você já entra no
já percebe de início a inflamação ou você de outra forma? Tudo vai depender do caso, né? Hoje, igual eu disse anteriormente, tem a técnica NASHA, que é do ácido hialurônico da Galderma. Simples soro fisiológico você já reverte, não precisa de você aplicar a hialo, né? Então, depende muito do material que você vai estar utilizando e, óbvio, da situação que você está tratando, né? Porque se você for colocar a hialuronicidase, você já vai perceber que o aumento naquela região, o edema, vai dobrar do que você realizar. Então, praticamente vai depender muito de cada situação, de cada... Por isso que eu falo, quanto mais você acompanhar o paciente, mais você vai evitar essa complicação. O grande segredo, óbvio, não tô falando agora em técnicas, tá? O grande segredo da rinomodelação é você acompanhar esse paciente. Infelizmente, nós, cirurgião dentista, a gente herda muita coisa dos nossos professores de graduação, né? Porque lá na graduação, geralmente a gente atende paciente de 7 em 7 dias, uma vez na semana, ou às vezes até de 15 em 15 dias. Mas isso é uma logística da faculdade. Não tem uma bula que a gente tem que atender o paciente de 7 em 7 dias. E quando a gente começa no nosso consultório, a gente começa o quê? Não, o paciente tem que ser semanal, né? Então, isso não está escrito em nenhum livro, não está escrito em nada, que se a gente acompanhar o paciente diariamente, durante 3 dias, 4 dias, já passou a fase crítica dele, processo inflamatório, ele não tem mais complicação aí. E tudo que a gente precoce, a gente fácil, né, professor? Até a Covid, né? Até Covid. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para liberar o professor? Professor Roberto, quer falar coisa? Meio que falhou aqui. Quer falar alguma coisa? Não, eu só quero agradecer aí a presença do nosso amigo Emílio, né? Uma pessoa que sempre está solícita, o CRO precisa dele. Entendemos a correria de vida, né, Emílio? De consultório, de curso, tudo, né? Mas sempre que precisamos, o Conselho Regional de Odontologia do Estado do Mato Grosso precisa, o Emílio sempre esteve à disposição. Então, eu agradeço, tá? Às vezes não é fácil a gente abrir um pouco mão do nosso tempo, né? Mas percebo que o Emílio ele não tem esse tempo ruim, que ele dá para passar de qualidade para os nossos colegas, ele vai lá e sempre passa. E só toma cuidado aí, senão o Renan Calheiros se chama aí, tratamento para fazer Covid, viu? Tá, e quero agradecer também a maestria que a Annelise está conduzindo aí, essa nossa maratona de Boff, tá bom? E mais uma vez, obrigadão, Emílio. Beijo no seu coração e beijo no coração de todos que estão participando aí, vários colegas que eu vi na nossa live. Passa a bola para nós, precisar, estamos aqui. Annelise. Professor Emílio, obrigada. Aos colegas, a gente está trazendo professor, colegas. Vocês podem notar que não importa a grandeza, todos têm uma grande dificuldade, né? Passando a experiência com. Eu posso dizer a vocês, comprei curso de rinomodelação, a metade do professor Emílio passou aqui para a gente hoje. Então, assim, que ele falou a união, guardem esses que estão aqui. Quando apurar em alguma coisa no consultório, se lembrem de procurar entre a própria classe aqui para a gente se ajudar. Algumas vezes nós vamos precisar de outros profissionais, mas nós temos grandes profissionais na própria odontologia. Muito obrigada por ter o tempo aqui dar essa aula. A hora que eu perguntei para ele se ele podia dar aula, ele rapidamente respondeu que sim. Então, é uma satisfação muito grande ter professores como você dispostos aqui a agregar no nosso conhecimento, tá? E agradeço todos os colegas que vieram hoje também. Eu que agradeço. E essa palestra é gravada no site do CRO. Pode falar, Emílio. Eu que tenho que agradecer a vocês aí. Prometi que eu ia ser rápido, ainda demorei 1h30, mas tudo bem.
que a gente começa a falar, fica empolgado, mas eu quero agradecer mais uma vez o convite. Sempre quando precisar alguma coisa, estamos aí pronto para ajudar, né? E nós temos que fortalecer mais essa classe aí, tornar mais unida, e que a união faz a força, né? Certo? Gente. Até a próxima. Tem outra, hein? Abraço. Tchauzinho.